Boa tarde! Estamos aqui ao vivo para mais uma edição do Pergunta pra Psi. Eu abro o box de perguntas lá no meu Instagram todo final de semana. E você faz a sua pergunta e ela pode virar vídeo ou ser objeto de live todas as quartas-feiras às 13 horas aqui no Instagram. Tá? E como eu vou colocar esse vídeo no YouTube, para quem quiser encontrar, o meu Instagram é jenniferbranco.psi, igual o do YouTube mesmo, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar me apresentando para quem por acaso não me conhecer ainda e chegar convidado por alguém. Eu sou Jennifer Branco, sou psicóloga, especialista em psicopatologia e psicanálise, tá? Eu atuo na área de atendimento clínico e é uma grande paixão. Vou encaminhar aqui. Gente, só um instantinho aqui. Pronto. Eu vou deixar aqui, gente, o tema da nossa live de hoje, tá? O tema é sobre ansiedade, que foi uma pergunta que me fizeram no box de perguntas. Deixa eu colocar aqui, ó. Ansiedade. Pronto. Fixado o comentário. Então, tava me apresentando, né? Eu trabalho com atendimento clínico e essas questões de ansiedade surgem muito, né? Na minha prática clínica. E faz parte do ser humano, né? Porque eu até fiz um vídeo desse falando sobre ansiedade, mas ele não ficou aqui no Instagram. Eu coloquei ele só no YouTube. E muitas pessoas acreditam que a ansiedade precisa ser abolida, que a ansiedade é algo ruim. Mas não é. Nós precisamos de um certo nível de ansiedade para viver. Porque ansiar por algo significa desejar por algo. Significa que você quer algo com muita vontade. E isso é importante para a nossa pulsão de vida, para a gente ter objetivos e para a vida ir acontecendo, certo? E o que acontece? A pergunta que me fizeram foi: como saber se estamos tendo crise de ansiedade? Para responder essa pergunta, primeiro eu preciso contextualizar um pouquinho, né? Primeiro a gente precisa entender que a ansiedade, ela é importante. O problema dela é quando ela vem numa intensidade maior, numa frequência maior e numa periodicidade maior, compreende? Tudo em excesso faz mal. E aí, essa ansiedade, ela precisa ser analisada num nível assim muito pessoal e entender o que está por detrás dessa ansiedade. E Freud, né, que é um pai da psicanálise, ele fala muito sobre isso. Lá num texto de 1926, chamado Inibição, Sintoma e Angústia, ele traz esse termo da ansiedade para falar sobre isso. E para as pessoas que são apaixonadas aí pela psicanálise, que gostam de estudar um pouco mais, ou até para os psicanalistas ou psicólogos que estão querendo ingressar, né, na psicanálise, é importante ter muito cuidado, porque, por exemplo, tem muito erro de tradução. Quando Freud fala desse termo Angst, eu não sei falar em alemão, gente, Freud é alemão. Teve a tradução do alemão para o inglês, teve a tradução do alemão para o francês, e a partir dessas traduções que eles traduziram para o português. Então tem que ter muito cuidado, porque esse termo, angústia, ele não significa angústia, ele significa ansiedade, certo? E tem várias traduções. Por exemplo, eu tive a sorte de, quando eu estava fazendo a minha formação em psicanálise, de estudar com um professor psicanalista alemão. Então a gente usava três obras, né? A obra em português, que foi traduzida do inglês, a gente utilizava essas aqui, ó, as coloridinhas que eu tenho aqui em casa,
da Companhia das Letras, e utilizava em alemão mesmo, para poder comparar os termos quando tinha diferença de tradução daqueles livros azulzinhos, né, a versão standard, para esse daqui da Companhia das Letras, certo? E com isso, o que a gente tem que ter? Cuidado, porque muitas pessoas falam mal de Freud, da psicanálise, mas poxa, foram 24 livros que ele escreveu e as pessoas muitas vezes não entendem. Aí quando lê alguma coisa, vê um erro de tradução e não sabe que aquilo é um erro, então vamos com calma. Voltando ao nosso tema aqui da ansiedade, né? Essa ansiedade, ela acontece como? Como que ela vem, né? Se manifestando como uma patologia. Acontece uma grande quantidade de energia psíquica por falta de um objeto específico, é um não sabido que circula aí. E essa energia, ela precisa escoar, ela precisa vazar, ela precisa sair por algum lugar. E qual é? O áudio tá muito baixo. Ai. E agora? Melhorou? Eu mexi aqui. Vê aí, me dê um feedback, por gentileza. Tá, vou continuar falando porque dá um delay, né? Quando vocês escrevem, demora para chegar até mim. Mas tá, vou continuar aqui. Como tem uma grande quantidade de energia psíquica acumulada, essa energia psíquica acumulada, ela vem de, por exemplo, se a gente fala de uma ansiedade realística, onde tem um objeto real, onde tem um medo real. Daniel, o meu volume também aqui tá no máximo. Não sei o que tá acontecendo. Vou deixar aqui mais pertinho de mim. Mas tá muito, muito, muito ruim? Me fala aí. Tá. Eu não sei o que fazer, mas enfim. Vamos tentar continuar, ver se vocês conseguem me acompanhar. Tá? E aí eu estava dizendo que quando a gente fala de uma ansiedade, porque Freud ele faz a distinção da ansiedade realística para ansiedade neurótica. Ai, o Ítalo tá dizendo que o áudio lá tá bom. Daniel, talvez seja aí. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem ou é só o Daniel que tá achando que o áudio tá baixinho? Tá, vou continuar, tá? Existe essa distinção, né, da ansiedade realística para a ansiedade neurótica. Na ansiedade realística, a gente fala de um medo de um objeto específico, de uma fobia, vamos dizer assim. É uma ansiedade, por exemplo, de algo que está por acontecer. Digamos que você tem uma entrevista de emprego, você fica ansioso por isso. É uma entrevista real que vai acontecer. Entende? Quando a gente fala de uma realidade neurótica, a gente já fala de uma sensação, um afeto que você sente que ele está desconectado do seu objeto real. Você só fica no nível da sensação e não consegue dizer exatamente o que é que te traz essa ansiedade. O que é que faz com que você fique cheio desse sentimento aí dentro de você, entende? Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa realidade aí realística, inclusive da realidade neurótica também, a gente fala de uma quantidade de energia psíquica que está intensa dentro de você. E isso precisa escoar para algum lugar, isso precisa sair. Quando isso sai, tem várias formas de sair. E nessa crise de ansiedade, ela sai no corpo. O seu corpo começa a responder e se sobrecarregar com essa quantidade de energia psíquica. Vocês estão me entendendo até aqui? Tá. Quando você sente tudo isso no corpo, isso vem em formas de sintoma. Você começa a somatizar tudo aquilo que está nos seus pensamentos, na sua mente. Pelo fato de você estar ansioso,
você joga tudo isso para o seu corpo, é um mecanismo de defesa para você não enlouquecer, digamos assim. Então, o seu corpo começa a trazer várias reações. E a pergunta que me fizeram foi: como saber se estamos tendo crise de ansiedade? Para você saber se você está tendo crise de ansiedade, você vai começar a observar o seu corpo. Quais respostas que eles estão trazendo para você? Por exemplo, você começa a sentir uma grande sensação de angústia e de insegurança. Você começa a ter taquicardia, né? Os seus batimentos cardíacos, eles ficam acelerados. Você fica com uma sensação de que algo que foge do seu controle pode acontecer. É uma falta de controle que você tem dentro de si, sabe? E aí você tem palpitação, você pode sentir falta de ar, você pode aumentar, na verdade, a sua pressão arterial, ela aumenta. Isso é muito real, você sente isso. Você pode começar a suar, as suas mãos podem inclusive tremer. Você pode sentir dor de cabeça. Você pode ter sensações intestinais, como náuseas, né? Vontade de vomitar, dor de barriga. Você vai sentir um aperto no peito muito grande. Esse osso aqui, o externo, né? Que é o nome dele, você sente muita dor nessa região. Você sente dor muscular também. E é tudo muito real. É uma sensação de que você de fato vai passar mal e você precisa ir para o hospital. Você tem essa sensação de que você precisa ir para o hospital porque você acredita que algo de muito errado está acontecendo com você. É como se você fosse morrer. Você sente que está algo errado. E qual é que tem algo errado aí? E qual é o problema quando você está tendo crise de ansiedade? Porque quando você vai ao hospital, tem médicos que eles não compreendem muito bem isso e acredita que você está com frescura, sabe? E pode te distratar, pode achar que você está simulando alguma coisa, mas não é simulação, o corpo sente mesmo. Não é à toa que você somatiza, que a sua pressão arterial sobe. E quando você percebe todas essas sensações no seu corpo de uma crise de ansiedade, você já começa a achar que você está enlouquecendo. Mas não é, gente, porque a neurose, ela vem como um mecanismo de defesa também da psicose. Se você está tendo uma crise de ansiedade, é justamente para você não enlouquecer. Muitas vezes você está tão sobrecarregado de várias coisas que você não consegue nem nomear o que está acontecendo, que para não pirar de vez, você acaba tendo uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, fique tranquilo. Você pode tratar essa crise de ansiedade. Muitas vezes é importante entrar com medicação, mas tem que ter cuidado também, porque a medicação, ela age lá nos receptores do seu cérebro mesmo, né? Muitos desses medicamentos, eles têm uma ação central. E aí você acaba acostumando o seu corpo a receber aquele tipo de neurotransmissor, né? E o que acontece? Se você tem uma forma natural de fazer isso, é até melhor. Claro que se você precisa da medicação, você vai usar desse recurso, mas é tentar pensar como que eu posso fazer para diminuir a minha ansiedade, para ter uma vida melhor. Porque se você faz exercícios físicos, você libera hormônios importantes que traz uma calmaria, você libera serotonina, você libera hormônios que os medicamentos acabam liberando para você, para te acalmar, sabe? E para te trazer esse efeito ansiolítico. E respirar também, porque quando você está tendo uma crise de ansiedade, você tem taquicardia, você tem palpitação, você tem que tentar entender o que está acontecendo e fazer aquela respiração para sentir e se acalmar. Inspirar devagar e soltar devagar. Porque quanto mais você entra nesse movimento da crise de ansiedade com a respiração acelerada, mais dificuldade você vai ter de respirar
e mais sensação de falta de ar você vai ter, entende? E é isso, gente. Essa ansiedade aí absurda, ela vem de uma preocupação excessiva, né? Ou de uma expectativa apreensiva de algo que está por acontecer, tá? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Se você que fez a pergunta tá aí, me dá um feedback. Se precisar complementar alguma coisa, fala. E agora eu abro para mais perguntas sobre esse tema ansiedade. Vocês querem perguntar alguma coisa? Falem aí comigo. Se não, a gente dá a live aqui por encerrada. Tô esperando vocês falarem, porque demora um pouquinho para aparecer para mim, tá? Tá. E, gente, eu já me adianto, porque no próximo Pergunta pra Psi de quarta-feira, 1h da tarde, eu não vou fazer a live sozinha. Vai ser um tema que eu acabei chamando uma pessoa muito especial para vir responder aqui, né, pra gente e para trazer uma visão diferente, tá bom? Eu acredito que não, hoje não, amanhã. Acredito que amanhã eu já consigo postar a arte com a chamada do Pergunta pra Psi de quarta-feira da nossa live. Geralmente eu faço as lives e escolho o tema assim, né? Vejo as perguntas e tento unir os temas para poder vir responder para vocês. Mas como eu vou trazer um convidado especial, eu acabei tendo que eu vou acabar fazendo spoiler mesmo, né? Dizendo qual vai ser o tema, não vai ser surpresa. Mas eu acredito que vocês vão ficar muito felizes. Principalmente as mulheres, ó, já adianto, foi uma mulher que fez a pergunta. E eu vou postar pra vocês, espero vocês na próxima quarta-feira, 1h da tarde. E a gente vai ter convidado especial, tá? Ah, o Daniel tá falando assim: eu, com meu trabalho, sou bem ansioso. Daniel, aí tem que ver que nível de ansiedade é essa. É aquela ansiedade que é necessária, que te move a fazer e a produzir, ou é aquela ansiedade que te paralisa e que te traz sintomas e problemas, né? Porque a ansiedade, ela é importante. Por exemplo, eu toda vez, para quem não sabe, gente, eu sou modelo também, né? Eu faço campanhas publicitárias e eu não é bem um trabalho, é um trabalho, mas não é um trabalho. Antes da pandemia, eu era monitora de dança de salão, né? E dança solo também. Então, a gente tinha espetáculos de dança, teatro. Então, toda vez que antes de subir no palco, eu ficava muito ansiosa. E era esperado isso mesmo, porque era uma expectativa que eu tinha de, né, fazer a apresentação, de ver as pessoas lá. Então, a ansiedade, ela é normal, ela é esperada. O problema é quando ela vem no nível maior. Por exemplo, antes eu posso dizer que eu estava num certo nível de ansiedade, porque eu estava ansiando por isso, eu estava esperando por isso. Logo, a ansiedade, ela é normal, o problema é quando ela vem no seu excesso. Ah, tá, você está respondendo aqui, preocupação, às vezes não consigo produzir. Então, Daniel, a gente já está falando aí num nível de ansiedade que já te prejudica, né? Que já te paralisa e que te impede de fazer acontecer. Nesses momentos, nesses casos, é importante você ir entendendo o que está acontecendo, né? Com que frequência essa ansiedade que me paralisa acontece? Porque não vai ser todo dia que a gente vai estar disposto a fazer algo. Não vai ser todo dia que a gente vai estar motivado. Não vai ser todo dia que a gente vai conseguir fazer tudo o que precisa fazer. Isso é normal do ser humano. Só que é importante observar a frequência. É sempre que isso está acontecendo? Quantas vezes por semana isso está acontecendo? Quantas vezes por mês isso está acontecendo? Para você conseguir fazer um balanço e ver, opa, eu preciso
cuidar dessa ansiedade, tá? No nível que está me prejudicando. E buscar ajuda. Né? Você pode procurar fazer atividade física se você não faz. Você pode procurar um profissional para tratar essa ansiedade. Um psicólogo, por exemplo. Eu sou psicóloga, se precisar de mim também, conte comigo. E tem várias outras formas. Como você vai escoar essa energia que está aí dentro de você? Você vai direcionar ela para onde? E pensar em alternativas. E se for o caso, procurar sim ajuda. Porque existe um mito, né? Muita gente acha que procurar um psicólogo é coisa de louco. E não é, gente. Psicólogo serve para várias coisas, inclusive para você se conhecer melhor, para você lidar com a ansiedade, para você lidar com novos desafios. Isso não é coisa de louco, é coisa de gente madura e sensata que quer se desenvolver e quer se tornar a melhor versão de si mesmo, né? Mais alguma pergunta? Ah, gente, veio uma pergunta aqui pra mim na interrogação. Olha só. Sinto falta de ar e às vezes fico com... Vou colocar pra vocês. Sinto falta de ar e às vezes fico com algumas partes do corpo... Não, vou ler de novo, gente. Sinto falta de ar e às vezes fico com algumas partes do corpo vermelha. É normal? Então, Lu, o que é esse normal para você, né? Tudo a gente precisa analisar, porque o seu corpo, ele tá respondendo de algum modo, ele traz essa cor vermelha, né? É como se o seu corpo tivesse aprendido que essa é uma forma de ele se defender. O seu corpo aprendeu a reagir dessa maneira. Ficar vermelho te incomoda? Essa é uma questão. Por que você se incomoda quando o seu corpo fica vermelho? Isso te traz algum prejuízo, entende? Agora a questão da falta de ar, né? A falta de ar é um sintoma muito característico dessa ansiedade em excesso. E você precisa respirar e tentar controlar mais essa sua respiração. Claro que você tá aí trabalhando a nível de sintoma, né? Quando você tenta respirar, quando você tenta controlar. Mas é entender lá atrás, né? Por que essa ansiedade vem e me deixa com falta de ar? E faz com que o meu corpo fique vermelho. Tá? Eu não sei se eu consegui te responder essa pergunta, se é normal ou não. Mas se isso tá te trazendo um prejuízo, não tá normal pra você. Mas, poxa, eu sinto falta de ar, né? Vem aquele momento, eu sinto falta de ar, mas eu tô entendendo que tem algo estranho ali acontecendo, eu consigo lidar bem com isso, meu corpo fica vermelho, mas tá ok, isso passa. Então, a gente pode dizer que tá num nível aí de normalidade. Mas se isso extrapola, aí sim é importante buscar uma ajuda, é importante você entender o que acontece para você lidar com isso da melhor maneira possível, entende? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu consegui responder você, Lu? Gente, acho que não tem mais perguntas. Depois vocês vão lá no meu YouTube, jenniferbranco.psi. Tem um vídeo lá falando sobre ansiedade também, em crianças e adolescentes. E eu deixo o convite para vocês, né, se inscreverem no meu canal. E não deixem de, final de semana, participarem lá do box de perguntas que eu abro. Porque a sua pergunta pode vir aqui pra gente fazer live ou se tornar um vídeo respondendo pra você, tá bem? Um grande abraço, obrigada pela participação de vocês e até logo. Beijo, beijo.